Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido e amada irmã, o evangelho de hoje é tirado de São Lucas, capítulo 5, versículos do 1 ao 11. No evangelho de hoje, nós podemos ver teologicamente o ensinamento que essa passagem nos dá das Escrituras. E, como foi um fato ocorrido entre Jesus e os apóstolos, não tem como fazermos uma leitura desse texto apenas no contexto histórico, mas dentro de uma teologia e também dentro daquilo que é o conceito moral das Escrituras. Veja o evangelho de hoje, que coisa extraordinária. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Então, a multidão, como dizia o profeta, tem fome e sede da palavra de Deus. Não é fome e sede de pão, de água, mas é fome e sede da palavra de Deus. E Jesus Cristo, que é a palavra, o verbo encarnado, é comprimido. As pessoas se comprimem ao seu redor para ouvi-lo. Então, Jesus viu duas barcas à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era a de Simão, Pedro, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Então vejam, o versículo 2 não é por acaso que São Pedro afirma, que São Lucas afirma isso. Jesus escolheu uma das barcas, a barca de Simão Pedro. Se afastou da margem, ou seja, se afastou um pouco do povo e ensinava, Ensinava ali mesmo da barca, ou seja, o ensinamento de Jesus, a verdadeira palavra de Jesus, só pode vir da igreja. E da igreja que nós chamamos de a barca de Pedro, a igreja una, santa, católica e apostólica. A igreja que tem São Pedro como primeiro papa, a igreja que tem o Papa Francisco como sucessor de Pedro, aquele que tem a primazia sobre os demais bispos, aquela que tem a primazia, como diz Santo Inácio de Antioquia, sobre as demais igrejas. E é dela que Jesus ensina. E hoje ensina através de quem? Através do magistério da igreja. Veja o que diz o versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Então, Jesus, com essa palavra, é como se Jesus estivesse dizendo a Pedro: olha, vocês vão para além de Jerusalém. Vocês vão para o mundo inteiro. Vocês vão para águas mais profundas. O mar significa o mundo, minha gente. O mar significa o mundo. A margem significa ali Jerusalém, onde os apóstolos iniciaram a missão evangélica, profética com Jesus. Então ele sai da margem, ou seja, sai de Jerusalém e vai para o mar, vai para o mundo, para águas mais profundas. E nesse mundão, a igreja continua fazendo o que Jesus fez, ensinando. E ensinando o quê? A palavra de Deus, porque o povo tem fome e sede da palavra de Deus. Versículo 5. Simão, quando ouviu Jesus dizer que era para ir para águas mais profundas, para pescar, Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Então aqui Pedro demonstra a sua incapacidade como homem, a sua incapacidade, a sua imperfeição, dizendo que com as próprias forças dele, com o próprio trabalho dele, ele vai dizer aqui: mas, mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Então Pedro reconhece que ele sozinho, com o seu próprio esforço, com o seu próprio trabalho, não pode fazer nada. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Então, ele diz: por mim eu não posso fazer só, não posso fazer nada,
mas por ti, em intenção à tua palavra, em obediência à tua palavra, lançarei as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes, que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Essa segunda barca não é uma segunda igreja, mas é a igreja, demonstra-se aqui, a igreja que está, vamos dizer assim, que é formada, né, em comunhão com as demais igrejas particulares. E essas igrejas particulares, unidas, dando suporte à igreja que tem Pedro como bispo, a igreja de Roma, conseguem fazer com que a pescaria que se inicia por Pedro chegue a todos e possam apanhar aqueles que sejam os eleitos e que o Senhor prepara o coração para ouvi-lo. No versículo 7, no finalzinho, ele diz: eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Pedro reconhece que ele é pecador. Aqui está a prova de que a infalibilidade de Pedro é distinta da sua impecabilidade. Ele não é impecável. Uma coisa é ser infalível, outra coisa é ser impecável. Pedro é infalível quando assistido pelo Espírito Santo, quando ouve a palavra de Jesus. Aí sim. Mas quando não ouve a palavra de Jesus, quando não está sendo assistido pelo Espírito Santo, é alguém que trabalha a noite inteira, mas não consegue fazer nada. E continua. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabaram de fazer. Todos os companheiros, todos os bispos da igreja, ali representados inicialmente nos apóstolos, reconhecem que sozinho eles não podem fazer nada, mas em obediência à palavra de Jesus, tudo pode ser feito. Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. E aqui se confirma teologicamente que o texto histórico e que fala desse milagre e dessa evangelização bem-sucedida vai além daquele momento histórico, daquele fato histórico que aconteceu entre Jesus e os apóstolos. Por isso ele diz: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, hoje nós podemos ver nitidamente que Pedro é escolhido como o cabeça do colégio apostólico, que a sua barca, a igreja que ele conduz, preside sobre todas as demais igrejas, sobre as outras barcas, e as outras barcas, dando suporte a Pedro, pode realizar, fazer com que aconteça o grande milagre. Isso ouvindo a palavra de Jesus e anunciando a mesma. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. Não se esquece, dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha e deixa o teu comentário aí, o que é que você acha da meditação de hoje. Um abraço.